navalha correm dois trens da central. Olá, você que nos acompanha em mais um programa No Fio da Navalha. Estamos aqui para mais um convidado nos falar sobre a sua história de vida e profissional. Hoje vai ser mais uma história emocionante, pois conhecendo esse nosso amigo como eu conheço, já sei que vocês vão também adorar, como aliás tem sido uma temática de todos os programas, né? Sempre boas entrevistas, e eu só tenho que agradecer a vocês que têm nos dado feedback, que estão gostando de nos assistir pela TV Onix e pelas redes sociais. Felipe, cumprimenta o nosso público aí. Boa noite a todos os espectadores, os ouvintes das nossas redes sociais, da nossa TV Onix. Muito obrigado pela parceria de sempre. Curtam, comentem, compartilhem com a gente ideias e sugestões para novos convidados aqui com a gente, quem vocês gostariam de conhecer, histórias, porque afinal nós estamos aqui para trazer um pouco da história das pessoas, o conhecimento que elas têm, que às vezes você passa desapercebido, e tem uma história muito bacana para quem gosta de conhecer um pouco. E aqui no podcast No Fio da Navalha é isso. A gente trabalha com histórias e com bons amigos. Agradecer primeiramente hoje aos nossos convidados que já estiveram, e hoje quem está aqui com a gente é Pedro Cabaleiro, vai contar um pouco mais da história dele, de onde ele veio, de onde ele é. Hoje nós temos um convidado gringo. O nosso programa é internacional, vejam vocês. Pedro Cabaleiro, seja muito bem-vindo, Pedro Cabaleiro. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Pedro. Fala um pouquinho de você para nós, Pedro. Bom, eu sou uma pessoa que eu vim para São Carlos com o intuito de cursar a UFSCar, a universidade, por um convênio internacional do Itamaraty, que tinha todo um processo. Eu venho do Paraguai, é um processo que acontecia na embaixada, na época, e daí eu vim estudar, nunca pensando em ficar. Aí acontece, como acho que milhares de pessoas que estão hoje em São Carlos, estrangeiros especialmente, que viram nas universidades, a cidade nos adotou. A cidade, as pessoas, o ambiente, né, acaba envolvendo a gente, e você não quer mais ir, né? Aí a cidade nos adotou. E aí eu fiquei nos inícios dos anos 80, conhecendo. Quando eu cheguei aqui na cidade, por exemplo, a rodoviária ainda não estava inaugurada, era na Praça Coronel Salles, Cometa. Você chegava aí, né, na esquina, o primeiro hotel que você via já entrava. Eu vim com uma carta do Rotary, tinha endereço de contato de certas pessoas do Rotary, porque meu pai era rotariano, e acabei procurando essas pessoas, porque até no meu entendimento eu estava vindo para a USP, porque a UFSCar não era conhecida na época no exterior. São Carlos era conhecida pela ESC, Escola de Engenharia, né? E aí eu chego e falo para mim, não, você tem que tomar o ônibus aqui ou o táxi e ir
para a área norte e até a UFSCar. A USP é para cá, você não vai para a USP, porque eu tinha um documento escrito UFSCar, mas eu achei que era a USP. E aí começa o desenvolvimento, né, dessa relação com a cidade de São Carlos. Nos anos 80. 80, é. Eu vim com minha mãe. Minha mãe... eu nasci no Paraguai. Minha mãe é mineira e meu pai é paraguaio. Então minha mãe veio junto, contrariada, porque eu não estava indo para uma universidade de Minas, né? Bairrista. Eu tenho um irmão que fazia medicina em Uberaba, na Federal. Ele já estava no terceiro, acho que terceiro ou quarto ano já de medicina na época, em Uberaba. E então minha mãe veio comigo para ver onde ia ficar, não sei o que. Afinal, eu fiquei morando numa casa de família, aluguei um quarto, né? A família Savaglia, do engenheiro Savaglia e da dentista, né, Savaglia, eles me ajudaram muito, né? Tinham vindo da seguradora, né, que conheceu meu pai, não sei se foi em Miami, num congresso, uma coisa assim, do Rotary na época, E vindo, eu tinha na época a seguradora, etc. Eu vim, conversei com ele também. E ele falou, você vai ficar aqui nessa cidade, você vai adorar. E São Carlos era bem menor, né? São Carlos era bem menor. E o ambiente universitário não é o que existe hoje. Que na época os universitários deviam ter... A Federal devia ter 800 alunos, né? Na época. E a USP devia ser um pouco mais. E todo mundo se conhecia, né? Era era uma interação muito maior. E os estrangeiros, nós devíamos ser uns 50 entre as duas universidades. Tínhamos um centro universitário de estrangeiros. Existia toda uma relação, né? Tinha campeonato de futebol, porque o pessoal jogava bola mesmo, né? Eu lembro que tinha... Eu não jogo nada, mas existia isso, né? E São Carlos tinha um paulistinha, né, que projetava no exterior uma imagem de esporte, né? O paulistinha era conhecido no Paraguai como berço, né, de atletas, né? Berço de atletas. O Brasil já tem essa, né, essa questão, né, até tem uma situação agora, eu lembrei, hoje estive na Secretaria de Esportes da Prefeitura e eu lembrei que o Sóstenes, né, o irmão do doutor, do Sócrates, né, era secretário aqui de esporte. E eu estive num congresso internacional de defesa civil, né, que assim, a nossa defesa civil nesses anos sempre teve uma projeção até internacional, né? E a gente recebia convite. E eu fui. E eu conheci o chefe da Defesa Civil de Jakarta, da Indonésia. E ele chega e estávamos conversando, ele estava com o cara de Nova Zelândia, da Defesa Civil de Nova Zelândia. E aí eu falo, eu sou de São Carlos, São Paulo, né? São Carlos, o cara não sabia o que era, mas São Paulo. Aí ele falou assim, o Corinthians, ele falou uma vez. Corinthians, o cara de Jakarta, né? Corinthians. Eu falei, sim, Corinthians, sim, time de São Paulo. Então, eu assisto todos os jogos, né? E ele conversando em inglês, né? Que eu não sei nem que língua que é Jakarta, mas em inglês ele falando. E ele falou assim, eu quero uma camiseta do Corinthians, né? E depois dessa viagem, eu comecei a levar várias camisetas dos clubes mais conhecidos, né? Eu levava, porque eu sabia que eu tinha que dar. Inclusive do Grêmio de São Carlos. Que eu lembro que eu pedia pro Rubinho, o Rubinho me dava assim, 5 ou 6 para levar. O Grêmio de São Carlos. E ele me pede, só que ele queria com a assinatura do Sócrates.
E eu falei, bom, eu não vou conseguir isso aí. Né? Aí eu venho aqui e peço pro Sóstenes. E ele me arruma a camiseta. E eu mandei pro cara. Eu acho que ele hoje deve estar aposentado já, porque ele é mais velho que eu. Mas aquela camiseta dele tá na sala dele. Com a assinatura do Sócrates, né? Então, assim, são coisas que a gente viveu, né? Eu sei que eu vi uma vez o Sócrates em Ribeirão Preto, no aeroporto. Foi em 2010. No aeroporto, eu estava indo para um congresso em defesa civil em Brasília. E ele estava embarcando no mesmo voo. E foi a única vez que eu vi ele. Assim. Eu não tirei nem foto com ele. Tem um pessoal aqui de São Carlos, inclusive nosso amigo, que acabei de falar lá da USP, o Jatobá. Eu acho que o Jatobá tirou foto com ele, não tenho certeza, mas o Jatobá estava do lado. E acho que ele tirou foto, mas assim, são situações que a gente vive. E São Carlos, tem lugar que você chega e você fala em São Carlos, por exemplo, na ONU, seja Nova York ou Suíça, você chega e fala em São Carlos, as pessoas sabem que São Carlos existe. Alguns falam ainda que é capital da tecnologia. Outros se lembram de São Carlos, que tem um berço de universidade, de cérebros, de conhecimento, né? Eu não sei hoje, porque eu lembro que o pessoal da Suécia se lembrava muito do Paulistinha. Eu não sei hoje como tá isso, né? Então são coisas de São Carlos que marcaram a gente. Bem, voltando aí, você ingressou então na UFSCar e cursou. Então, como que você entrou para a defesa civil? Então, acontece que tinha o professor Yeshua Kishimbo e o professor Cordeiro, eles faziam pesquisa. E a gente começa a desenvolver pesquisa de metodologia para gestão de desastres com incêndio. Nós começamos com incêndio. Depois, com o passar do tempo, o próprio professor Shimo falava para mim assim, mas um incêndio não é uma coisa que causa muito impacto no Brasil. Vamos pegar a gestão de risco. E aí a gente começa a trabalhar com isso. Aí deve ter sido 87 mais ou menos. 87 mais ou menos. Eu acho, não sei se 87 quem era o reitor da UFSCar. Mas a UFSCar faz um convênio com o Jaboticabal. E me chamam para fazer o mapa de riscos. Naquela época, no Brasil, não se falava de mapa de riscos. Hoje é uma coisa normal, você ouve falar. Hoje o Ministério Público, se você não tiver, cobra o Tribunal de Contas, etc. E a gente, com uma equipe, não era só eu, uma equipe, a gente começa a desenvolver essa pesquisa em Jaboticabal. Era o Bacarim, não lembro o primeiro nome dele, o sobrenome Bacarim, um professor da Unesp, muito bom administrador. Ele cria. E aí a gente desenvolve isso. Em 89, nós temos aqui em São Carlos um fato, vou chamar de acidente, né? Que cai um muro no Tecidão. Ah, sim. Matando umas pessoas. Sim. O prefeito que estava na época chama o Dr. Romeu Aversa, que eu não sei que cargo ele ocupava na época, porque ele foi secretário de Educação, inclusive, do Vatinho de Gúcia, era o prefeito. Chama ele e fala assim, como vamos fazer? Se pode acontecer mais disso aqui na cidade. Hoje eu entendo que a justiça tem outro olhar. Na época tinha outro olhar. E aí esse doutor Romeu Aversa me procura na universidade, mas ele não queria um convênio com a universidade. E eu falei, olha, no Fiesp-Ciesp tem um grupo de engenheiros de segurança e técnicos de segurança que se reúne todo mês.
nós podemos ver se eles querem fazer um trabalho voluntário e nós verificamos as áreas vulneráveis da cidade. E o Vadinho topou. Ele falou assim, não tenho dinheiro para vocês. E eu falei, não, eu quero uma Kombi com motorista, de fim de semana. E percorrimos todas as ruas da cidade. Aí tem um grupo, acho que a maioria era o Walter, não é o Walter, é um engenheiro Blanco, vou tentar me lembrar os nomes, né? Hoje o pessoal todo aposentado, né? Os que estão vivos, né? E a gente fez na cidade. Fizemos na cidade. Aí entra Rubinho, logo tem a eleição, 2 anos depois, 1 ano depois, e aí o doutor Romeu Aversa me chama e fala assim, olha, nós precisamos que monte a Defesa Civil. Cria a Defesa Civil, na verdade já existia do governo Macedo, já existia. Na verdade, tinha até o cartaz assim, do local. Mas aí já eu não parei mais, né? A única coisa que eu tentei acompanhar a nível acadêmico, né? Que existia, hoje eu acho que não tem mais tanto, mas existia uma certa dificuldade de você encontrar cursos, essas coisas. Porque material humano, assim, para trabalhar na área, o Brasil tem bastante gente, né? Que tem interesse. A questão é adequar isso. Você disse que efetivamente quem colocou a Defesa Civil, implantou ela fortemente, então foi na época Do Rubinho. Isso eu também me lembro bem, mas antes disso, você já exerceu fortemente a parte de voluntariado, né? Então, assim, deixa eu explicar uma coisa. Eu venho de um país, por exemplo, o Paraguai, ele copia do Chile o sistema de bombeiro voluntário. Chile, Paraguai, Peru, por exemplo, só tem bombeiro voluntário. Não existe o bombeiro da Polícia Militar. Esse de 1860 e pouco. Estamos falando da época que os carros de bombeiro eram puxados a cavalo e com aquelas Meriwether que eram a vapor, etc. Né? Naquela época. Então, eu cheguei a fazer o curso no Chile. Né? Mas eu nunca fui bombeiro. Eu só fiz o curso porque o Rotary, no Paraguai, abraçou a causa do voluntariado. E o Rotary te dava a bolsa para você ir fazer o curso. E meu pai falou, porque meu pai, numa época, alguns anos, estou falando de 1940 por aí, né? 40, meu pai fez uns cursos no Chile e falou, olha, os chilenos são nota 10, você tem que conhecer o que você fazer pelo teu país. E meu pai era rotariano, eu acabei me envolvendo, fui lá com o Rotary, etc. Mas eu nunca cheguei a ser. Aí eu vim com essa ideia na cabeça, né? Por exemplo, em 2001, eu fiz um curso de especialização em Costa Rica, com bolsa do governo sueco. A Suécia bancou meu curso lá, tudo. E eu fiquei 6 meses em Costa Rica, 350 horas. E eu vejo que a universidade é parecidíssima com o Fiscar, a Universidade de Costa Rica. Tem um programa, para você se formar, você tem que ser voluntário. Você tem que fazer, não sei se era 100 horas, 120 horas de voluntariado para poder ter o diploma, senão você não te dá o diploma. E eu vi aquilo lá e achei fantástico, porque Costa Rica é um país pobre também. E vamos ser sinceros, você pegar um universitário, dependendo de onde você colocar, ele pode fazer muito por aquela comunidade. Eu tive outras experiências. Em 2010, eu estive numa expedição da Petrobras no Rio Tapajós. E aquilo lá é um outro mundo, não é nosso mundo aqui.
É a Amazônia, árvore de 60, árvore de 15 andares, né? E que você consegue andar lá em cima, porque a massa biológica que tem nos galhos tem mais de 100 quilos, então você consegue andar, traçando, né? E eu vi, por exemplo, eu estava com um grupo, né, num navio, num barco, né, éramos 33 especialistas, cada um na sua área, mas tinha pessoal aqui de São Paulo, do hospital, e aí você vê o que você pode ajudar aquela pessoa que mora na beira do rio, que não tem nem energia elétrica, né? Então aqui você tem um potencial grande, né? E eu nunca vi isso ser desenvolvido aqui, né? Mas assim, na verdade, cada sociedade vai se desenvolvendo como pode, né? Mas essa ideia de voluntariado, a gente chegou a trazer isso para dentro da defesa civil em certo momento, né? Foi. Você participou, né? E o que eu posso dizer assim, há alguns problemas pela questão do entendimento do gestor público desses voluntários. Por exemplo, você tem que, o gestor público tem que entender que um voluntário que trabalha numa enchente, ele fica 4 a 6 horas molhado. Ele tem uma perda calórica de 3.000 calorias. Você tem que repor isso aí. Você tem que ter uma alimentação. E ele tem que comer melhor que na casa dele, né? E assim, por exemplo, se eu vou tentar colocar, você vai no Chile, os quartéis de Santiago são quartéis de 2 milhões de dólares. Tem quartéis que tem biblioteca para o cara estudar, com computador para ele estudar, porque ele, à noite, ele vai lá prestar serviço, mas se não tem nada para fazer, ele vai estudar. E aí você vê a alimentação, né? É que o caso do Chile é um caso muito, assim, não consigo nem comparar com o Brasil, porque os caras pagam mensalidade. Para servir, ele tem que pagar a mensalidade. Né? No Paraguai, alguns casos pagam, outros casos não pagam, né? Aqui o que eu lembro, assim, no sul do Brasil, é Joinville, que tem um antigo voluntário de bombeiros, né? Agora, é uma situação aqui, porque você tem que expender um certo tempo de treinamento, né? Por exemplo, hoje, eu não sei se estou me adiantando o que você tem anotado aí, Não, mas hoje, por exemplo, a gente tem um protocolo com o Coronel Samir de treinar 120 atiradores todo ano. A gente dá um treinamento com o bombeiro, junto, defesa civil e bombeiro. Conosco eles fazem umas 40, 45 horas aula, mais a do bombeiro. E eles estão preparados para situações. Ele fica 1 ano e meio, mais ou menos, né? Ele sai, mas ele vai ser o cidadão que está na rua, que pode agir da forma certa, né? E, por enquanto, a gente não pensou no grupo todo, mas o Exército tocou a proposta do Coronel Samir, a gente está desenvolvendo, o Ministério Público compra equipamento EPIs, equipamento de proteção individual, porque eles têm que ter, né? Eu não sei se outra cidade tem isso, não, eu desconheço, né? Mas hoje ele trabalha pensando nele como um voluntário, mas ele é uma reserva técnica. Se eu precisar, ele está lá. São rapazes de 18 anos, eu não tenho mais 18, né? Mas eles podem fazer muita coisa, né? E para os universitários é interessante, porque, por exemplo, que eu posso colocar por exemplo, um universitário que faz química, e ele participa de um treinamento assim um pouco longo, como fazia nosso colega Augusto Baio, que colocava autônomo, ou seja, aquele cilindro com ar e entrava na caixa de fumaça, etc. Mas se esse estudante que hoje treina conosco, amanhã se forma e vai trabalhar numa rodia e tiver um certificado da Defesa Civil,
e tiver esse treinamento, eles vão dar prioridade de contratar ele, e não o outro. Com certeza. E assim, eu acredito que outras empresas privadas, não só a Rodia, na Rodia eu vi isso, por isso estou dizendo, né? É interessante, né? É interessante porque o investimento que você faz, mas é um pouco do que a gente pode contribuir, né, com a defesa civil, todo esse movimento humano, né? Esse movimento humano. E é o que você falou, para a própria São Carlos, né? Porque são meninos hoje, mas daqui a pouco serão homens, pais de família, que têm um treinamento, queira ou não, para socorrer alguém, não é? Ajudar alguém. Eu vou dizer, tivemos outro dia na Problema Fiscal. Eu encontrei docentes, porque são docentes, que foram nossos voluntários. Né? E me surpreendeu porque eu olhei assim e lembrei dele, né? Que está com pouco cabelo, etc. Né? Aquela mudança visual. Né? E quando abriu a boca, eu lembrei dele, né? E então, assim, tem pessoas que eu não sei onde. Eu estava na Petrobras, dando um treinamento, em 2011. Eu estava e tem uma médica, chega e fala comigo na hora, assim, eu já reconheci. Ela fez enfermagem aqui na Federal, se formou, fez medicina e era médica numa plataforma. Eu fui dar um treinamento para o pessoal que trabalhava na plataforma e estava ela lá. E assim, o desenvolvimento dela é muito maior que os outros. Né? Parece que não, mas é muito válido. Né? Muito válido. Assim, eu acredito que a pessoa, como pessoa humana, ela cresce. Né? Bom, hoje eu estou mais maduro, né? Por diversas coisas, né? Mas a gente percebe, né, o que eu consegui contribuir, né, e que outras pessoas me ajudaram a contribuir, porque assim, não fui eu sozinho, tem um monte de gente lá, né, que apoiava a gente, né. É verdade. Tomar um gole de água. Então tome, Eu vou... Fala, Pretinho. Vou agradecer os nossos patrocinadores. Em primeiro, sempre a nossa parceria com a TV Onix, do canal 26 e 526 da NET. Se vocês quiserem conhecer um pouco do trabalho da TV Onix, dos apresentadores, do nosso amigo Candiano, que está encabeçando a televisão em sua grade, conhece lá, entra no portal da TV Onix, que é muito bacana. Tem também a barbearia do tio Salim, na figura do Michel, que está se recuperando, e da Ana, nossa amiga querida especial. Vem conhecer aqui a barbearia do tio Salim, na rua São Joaquim, número 515, conhecer os produtos que eles trabalham, conhecer o sistema, barboterapia, tem até um cafezinho top agora ali atrás, hein, Candiano? Já vou experimentar agora de novo. Experimentar, a gente experimenta várias vezes, tá com certeza. Rua São Joaquim, número 515, a barbearia do tio Salim. Vamos ver se eu lembro do horário. É das 9 até as 19. É tempo pra caramba para ter vários amigos aqui, conhecer um pouco da história deles. Aqui no nosso programa você já viu ele já contou um pouco como ele chegou até aqui, até virar esse barbeiro, cabeleireiro, manicuro, pedicuro, professor incrível que ele é. Vem aqui, vamos agradecer também a Faro Sublimação, que trabalha com os personalizados, camisetas, canecas, porta-copos, mousepad, algum mimo que você tenha vontade de ter ou presentear alguém, alguma coisa para sua empresa, uniformes personalizados, olha que bonito. Conhece lá na rede social, Faro Sublimações. Agradecer a parceria incrível da CISC com a gente, né? Fala pra gente da CISC aí. Muito bem. Você comerciário, você empresário,
que ainda não é associado da ACISC São Carlos, você precisa conhecer todos os benefícios que a ACISC proporciona a você. Os melhores serviços para te apoiar e melhorar a vida da classe empresarial de São Carlos, você terá como associado da ACISC. Os benefícios que você tem, além de ter uma equipe preparada para apoiar e realizar acordos da forma mais simples para você, empresário, você tem na ACISC de uma forma tranquila. E ela é uma autoridade de registro, ela é uma autoridade de registro para emitir certificados digitais. A ACISC, ela ainda te oferece aos seus associados planos médicos e odontológicos. A ACISC São Carlos. Temos também como nossos patrocinadores a Asproauto Brasil Proteção Veicular. A Asproauto, ela não consulta a SPC Serasa e qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Ela não restringe a nenhuma pessoa acima de tantos anos, por exemplo. Ela não tem essa restrição também. Não tem perfil de residência, não tem perfil de limite de idade do veículo. As coberturas são colisão, incêndio, roubo, enfim. Você tem todas as coberturas possíveis e iguais para você, para frotas ou para empresas. E a Asproauto também aceita carros de aplicativos. Consulte sempre a Asproauto. Muito bem. Pedrito, vamos continuar essa história maravilhosa aí. Eu me lembro que quando você começou a agrupar pessoas para a defesa civil, foi muito interessante a equipe de voluntários. E eu posso dizer para vocês que o Pedro tem uma capacidade de agrupar pessoas, porque é o que ele vem falando, e isso é dele mesmo. Ele não gosta de fazer nada sozinho e nem de levar para ele a glória de alguma coisa que ele faz. É sempre o grupo dele. E ele, quando montou o voluntariado, eu me lembro bem que próximo a uma eleição municipal, nós nos reunimos com todos os candidatos a prefeito. Um a um, nós nos reunimos com todos aqueles candidatos e colocamos a defesa civil, e nós voluntários colocamos aqueles candidatos, o nome do Pedro à disposição, para que aquele candidato, se ganhasse, montasse a defesa civil municipal, para que não ficasse só em termos de voluntariado, para que tivesse uma força maior. E todos concordaram em assim fazer. E aí o Rubinho ganhou, não é isso, Pedro? E imediatamente ele realmente cumpriu e montou e contratou o Pedro para coordenar a defesa civil municipal. Né, Pedrão? Faz tempo isso. Isso foi sequencial. Sim. Foi sendo... E aí foi lá. Mas foi logo o
Rominho, Melo, o Newton, né? Não, mas a sequência. Não, a primeira, mas foi sequencial. Os outros mantiveram, né? Em termos entre os 7 mil municípios do Brasil, essa forma de trabalhar, acho que nós fomos pioneiros, porque teve um governo, acho que era o Coas, não temos foto com o Coas. Temos. Lá da Volkswagen. Isso. Um helicóptero? Não. A gente tem. Eu posso até mandar para você, porque eu tenho. O pessoal da Casa Militar, do gabinete do governador, chama a gente e a gente começa a proferir palestras em todas as regiões, são 14 regionais, né? Nas 14 regionais. E a gente levava essa ideia, né? E a gente chegou a estar, na verdade, através dos voluntários, quero deixar bem claro isso, nós chegamos a estar afiliados à Federação Mundial de Voluntários, que na época era no Japão. E quem bancava essa federação era o senhor Hiroshi Sasakawa, que hoje ainda existe a Fundação Sasakawa, né? E, se não me equivoco, ele doava 250 milhões de dólares a cada ano das empresas dele. E a gente chegou a viajar para o Peru, onde ele entregou 250 milhões de equipamento de uma vez para o sistema do Peru, né? E ele já morreu, né? Eu conheci ele já com 80 e poucos anos, né? Eu conheci ele em Buenos Aires, né? E eu nunca vou esquecer que ele fala, eu apresentei uma palestra lá no encontro em Buenos Aires. E eu apresento e tinha muito protocolo. Eu não sei se você se lembra que nós tínhamos uma farda branca, Sim. tinha boina branca, Sim. e isso era exigência dos japoneses. E eu lembro que eu apresento a palestra e o senhor Hiroshi me convida a almoçar. E aí veio um pessoal japonês do protocolo e diz assim: você nunca pode dar as costas para ele. Você tem que se retirar fazendo assim e indo para trás. Ele não é o imperador Hirohito, né, mas está por aí, né? E assim, um protocolo que aqui no Brasil a gente, né, a gente até erra às vezes por não fazer, mas... E eu lembro que no almoço ele falou para mim assim: você é muito jovem para estar representando o Brasil. Não tem gente da minha idade no Brasil que venha. E eu falei: olha, até tem o Carlos Upsel, tem um amigo meu de Salvador, né? Tem o Carlos Upsel, mas o senhor não convidou. O Carlos queria vir, mas o senhor não convidou. E ele olha assim para a assessoria dele, né? Ele viajava num Boeing 747, com mais ou menos 120 membros da entidade. Então ele tinha assim uma big de uma assessoria muito grande. Aí ele fala para mim, depois da minha apresentação, no almoço, ele fala assim para mim: não, eu vou doar para São Carlos um helicóptero no valor de 2,5 milhões de dólares. E eu olhei assim, né? E eu pensei: São Carlos, um helicóptero, né? E porque você tem que ter um helicóptero, não é possível uma cidade como São Carlos, com tantos voluntários, né? Bom, eu falei: tá bom. Aí ele me entregou uma documentação, estava todo em inglês, eu lembro, e tinha japonês do outro lado, não sei o que estava escrito lá. E eu venho com isso. Isso foi no fim do governo Rubinho. E eu venho. E daí a gente começa a ler a documentação e exigia da prefeitura, para receber a doação, um protocolo um documento que você tinha que dar manutenção
do helicóptero por 2 anos. E tinha que contratar piloto e copiloto. Você tinha que mandar o contrato que você estava contratando. E os salários na época eram baixíssimos. E contratar um piloto de helicóptero era mais do que ganhar o prefeito, não podia nem fazer. Aí tinha que criar uma fundação, né, porque nem, aí a gente acaba formando a ONG, que era a Procile, mas era o criar uma fundação. E eu lembro que o comandante aqui do batalhão, não lembro quem era na época, se era o Luz, não lembro. Não era ainda o Luz. Talvez o coronel Cita, não lembro quem é. Mas o comandante, ele falava para mim assim, não, doa para a polícia. A polícia põe, porque a polícia já tinha as áreas, né? Aí nós colocamos piloto e dá uma manutenção. E aí, na época, o máximo que você tinha era fax. A comunicação, né, rápida. E aí eu mando um fax dizendo que a prefeitura não receberia, não sei o quê. Falaram assim, nós estamos doando para a Defesa Civil. E aí tinha que fazer um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eles tinham que aceitar que fique em São Carlos. Que na época era uma dificuldade. Era uma dificuldade, né? E eu lembro que um outro oficial falou para mim assim, que São Carlos com helicóptero? Não, esse helicóptero tem que ficar em Ribeirão. Né? E na verdade a guia fica lá em Ribeirão mesmo. E então situações assim, né, que a gente vivia porque a gente criou uma imagem, né? E depois, eu vou ser sincero, depois ficou maior no governo Melo, no primeiro governo do Newton, ficou um negócio gigante. A gente chegava do governo do Newton, 2003, 2004, nós chegávamos em lugares e, por exemplo, a gente fazia viagem internacional, na alfândega nem te parava. Você chegava com a farda e passava. Eu fui para Cuba. E o helicóptero nada. Não, o helicóptero esquece. Eu lembro que eu fui para Cuba, convidado pela ONU. Foi muito bom conhecer o sistema cubano. E sempre levando o pessoal. E tinha empresas que na época nos davam apoio. Inclusive, você está falando da Unimed, eu lembro que teve um momento que a prefeitura ficou muito ruim economicamente e nós não tínhamos combustível para ambulância. E o Dr. Matias Dick era o presidente, né? E ele me chama e fala assim, quanto você precisa de combustível? A Unimed vai bancar. E nós passamos a usar o logo da Unimed na farda. Que depois entra um outro prefeito e fala, não, você não vai usar, a Unimed é privada, não vai usar. Então tem aquela questão de você ter patrocinador, né? E ter um patrocinador. E na verdade, estou tentando lembrar quem era que foi. Tem uma pessoa que foi para o ano, acho que 96, 98, foi para College Station, no Texas, fazer curso. E uma empresa aqui bancou. A empresa bancou, não, a Defesa Civil, sim. E uma outra hora lembrei, que a gente tem um pouco de Alzheimer, né, e a idade, mas o comandante Rolim, nós montamos um curso com a professora Mascarenhas, da física, de material radioativo. E nós tínhamos que trazer 2 toneladas de equipamento do Rio, de avião, até Ribeirão. E o comandante Rolim estava aqui na USP, de Paraninfo. E eu chego e converso com ele, eu falo assim, comandante, o senhor poderia ajudar a gente? Aí eu expliquei, estamos fazendo um curso, estão vindo 4 especialistas, 4 docentes, né? Do IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria do Rio, que são da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nunca foi dado esse curso fora de lá. E aqui a USP vai emitir o certificado junto, não sei o quê.
Só que eu preciso trazer essas 4 pessoas e o material. Não, é igual que tem em Miami, falou para mim, o Golinho. Ah, é igual que tem em Miami. Eu falei, claro, a Metrodate chama, a de Miami, na época era 100 anos na nossa frente, né? E aí eu falei, sim, como tem em Miami. Aí ele me deu um cartão, atrás escreveu o nome de um chefe de São Paulo, e eles deram as 4 passagens de ida e volta dos 4 técnicos e o material. E eu lembro que a gente foi em Ribeirão Preto quando chega o voo com o material e fomos com tipo um caminhão baú e com a nossa ambulância, a veraneio, para pegar os 4, porque não tínhamos outro veículo no momento. E entramos embaixo do avião. E deixaram no aeroporto, deixaram a gente entrar até embaixo do avião. Que isso não pode ser. E aí já descarregamos, colocamos, e aí ficamos sabendo que nesse avião estava não sei quem era na época, o ministro da Saúde. E eles acharam que a gente foi por causa do ministro da Saúde, e não era. Mas assim, foi dado o curso, né, com todo o apoio dele. Em certo momento a gente pensou em conversar com o Rolim e a gente começar a sair a fazer atendimento de emergência em situações, por exemplo, um terremoto no Peru, sempre pensando na América do Sul, né? Não mais longe. E a gente começou a maquinar isso com os voluntários, porque o pessoal estava afinado. E eu tenho muito orgulho de pessoas que passaram por lá, que desenvolveram um conhecimento. Olha, eu vou lembrar o nome, o Pércio César, que é filho do César, ele foi comigo, eu deixei ele no Corpo de Bombeiros de Itaipu por uma semana, sozinho, sempre a gente levava 2, aí ele foi sozinho, ele tem uma carta, tipo um diploma, porque houve um acidente na estrada, na rodovia que vai para Itaipu, com múltiplas vítimas. E o pessoal que foi atender entrou em meio pânico. E ele começa a dar ordem. E ele controlou toda a situação. E ele tinha 18 anos. Novinho. E ele recebeu. Então, hoje ele trabalha com isso, né, de forma privada. Né? E, então, são pessoas que, na verdade, ele tinha aptidão, né? Tinha aptidão. Já de família, etc. Aquela coisa. Mas tem gente como essa, médica, né, que está na Petrobras, que deve ter mais gente. Tem gente. Eu não sei se você se lembra da Josiana, olha só o nome. Ela está no Peru, ela participa da ADRA, que é a agência para desastres da Igreja Adventista, do Sétimo Dia, né? Eu acho que ela é instrutora e está lá no Peru. Que é um país que, eu não sei se você conhece a estrutura a Igreja Adventista tem toda uma estrutura na parte de desastres, né? Eles têm a nível mundial, né? Eu sei que a sede é em Washington, porque eu conheci pessoal da ADRA, e é uma das igrejas que eu vi muita preocupação com o atendimento ao desastre, muita preocupação. Na verdade, eu tive colegas no curso de Costa Rica que eram da ADRA, mas é bem interessante. E são situações que aconteceram em São Carlos, né? Não, eu sou totalmente a favor do voluntariado. Eu acho que fortalece não só quem participa, mas enaltece a própria cidade, né? Leva o nome da cidade longe. Nossa. E por falar, só um minutinho, por falar nisso, deixa eu dar um recadinho da Unimed. Você é para frente. A Unimed São Carlos
oferece para vocês uma estrutura em saúde com os melhores profissionais. A Unimed possui hospitais e laboratórios próprios, tendo a medicina preventiva, saúde ocupacional e muito mais. Agora, no Hospital 2 da Unimed São Carlos, você pode contar com maternidade completa, um centro cirúrgico e pronto atendimentos pediátrico e obstétrico. Unimed São Carlos não é sobre fazer o maior plano de saúde da cidade, mas sim fazer um plano cada vez melhor. Unimed São Carlos. Pois não, Pedro, você ia complementar? Não, Esqueceu. não, Eu entendo, a não, idade... você falou da importância do voluntariado, etc., né? Uhum. Agora, eu estive em 2019, acho que foi, na Força Aérea, na AFA, aqui em Pirassununga. E o pessoal, eu estou visitando, né? O pessoal que em 2000, não sei se você se lembra, mas eu não lembro o ano, mas quando a Esquadrilha da Fumaça fez 30 anos, agora ela fez como 50, né? 50 ou 60. Quando fez 30, nós fomos com todos os voluntários para lá e ficamos uma semana. E causou muito impacto, porque, por exemplo, o Michel Ranussi, Michelzinho, eu acho que não tinha nem 18. Ele chega e põe na torre de controle deles lá o radar de Bauru. E não tínhamos senha. Na verdade, a gente entra no radar de Bauru desde o governo Rubinho, desde 93. Nós já tínhamos essa conexão, que era aquela internet de escala que levava umas horas para entrar, etc. E eu lembro que isso causou um impacto no brigadeiro, que veio um menino chegar lá e instalar um sistema, e a gente sabia quando ia entrar à frente, porque era uma semana, né? Então, lá, vários dos nossos voluntários, pelo menos uns 15, fizeram um curso lá dentro. E a gente chegou a atender aquele fatídico caso quando caiu o T-32, T-34, uma coisa assim, aqui em Ibaté, que morreram os dois, piloto e copiloto, né? E a gente chegou, até eu lembro que o primeiro voluntário que chegou comigo foi o Luiz Castelo, hoje um professor universitário. E o negócio assim, de filme, né? De filme. Mas a gente recebeu uma moção do brigadeiro, da mão do brigadeiro, porque a gente foi lá, fomos o primeiro a chegar. Na verdade, ele achou porque tinha fumaça. Que na época não tinha essa coordenada, assim como tem hoje, né? Essa facilidade, né? Mas assim, aí a gente teve em 2019, o que era coronel na época, agora está aposentado, mas estava trabalhando lá dentro ainda. E ele me chamou, e ele falou, eu quero reativar. Aí a gente participou com os atuais funcionários da Defesa Civil, a gente participamos de um treinamento lá, de um simulado, mas assim, um simulado de 2 dias, com o helicóptero H-50. E esse coronel falou para mim assim, olha, eu acho que você tem que fazer isso aqui em São Carlos, no hospital universitário. E aí veio o Covid, veio toda aquela coisa, e eu ainda tenho isso assim na agulha. Eu queria trazer, porque seria interessante para os funcionários do hospital, seria interessante. Mas assim, é importante colocar essa valorização, essa possibilidade, né? Essa possibilidade de né? Muito interessante.
Ô Pedro, fala uma coisa para mim, quem quiser conhecer um pouco mais da Defesa Civil, das ações que a Defesa Civil tem atuais, os projetos, quem quiser conhecer o prédio da Defesa Civil. Só ir lá. Inclusive hoje o Ministério Público comunicou que está doando mais equipamento, a gente está com 8 pluviômetros distribuídos no município. São Carlos tem 100 quilômetros por 40, né? Estamos com 3 estações meteorológicas, isso não tínhamos na época, né? Então hoje a Defesa Civil é tecnologia, tem que ter tecnologia, então a gente está aplicando isso aí. São fáceis, né? Estamos com 2 veículos novos, né? Tem que investir em funcionários, né? Mas assim, a gente está aberto para visita, né? Mas assim, eu posso mandar o endereço aqui para o tio Salim. Sim, sim. Quem quiser saber, vem aqui e pega com o tio Salim. Tá certo. Vamos agradecer primeiro, Pedro, muito obrigado. A vocês, a De vocês. verdade. Obrigado. Revê-lo foi Obrigado. bom conhecer um pouco mais da sua história. Agradecer mais uma vez sempre primeiro a Deus, as nossas parcerias, a TV Onix no canal 26 da NET, acompanhe o portal e as redes sociais que vocês vão conhecer o trabalho incrível que eles fazem. Barbearia do Tio Salim, muito obrigado mais uma vez e sempre por estar do nosso lado, por apoiar a gente. Faro Sublimação, as Pro Alto, Proteção Veicular, a Unimed de São Carlos e a Assisc. No fio da navalha correm 2 trens da central.